Henrique Fontana, seja muito bem-vindo ao Giro das 11. Oi, Conde, bom dia. Bom dia, Daiane. Muito obrigado aí pelo convite, sempre é muito bom conversar com vocês e com todos os internautas que acompanham a nossa TV 247. Obrigada, deputado, pela sua participação aqui conosco. Queria já começar a nossa conversa aqui pela manhã falando sobre a questão da Eletrobras. A nossa manchete, inclusive no nosso site agora, lá no 247, tratando sobre o que vai ser discutido hoje pelo TSU, uma ação que os parlamentares do PT ingressaram junto ao Supremo Tribunal Federal para tentar suspender essa privatização. Queria que o senhor falasse um pouco sobre o que representa para o Brasil essa ameaça de privatização, que vai representar principalmente para o bolso da população, que já amarga aí uma crise econômica profunda, com um desemprego alto. Enfim, como é que o senhor pode nos elucidar aqui? Há chances, de fato, da gente interromper esse processo de privatização, deputado? Então, Daiane, são tantas perdas, né, de caráter estratégico para o nosso país e também perdas de curto prazo, que a privatização, a venda, né, da Eletrobras, que é melhor chamar de liquidação, né, porque a forma como ela está sendo proposta, independente de que eu estou entre os brasileiros que não venderia a Eletrobras por preço nenhum, né, porque ela tem um valor, como a gente pode definir, inestimável para alavancar o desenvolvimento do nosso país, né? Um país sem soberania energética é um país que terá muitas dificuldades de crescer, progredir. Ontem, por exemplo, onde a manchete dos jornais foi de que no Nordeste a luz elétrica, né, a energia elétrica, ela vai ter um aumento de 17% no último ano. Nós temos, neste momento, uma inflação descontrolada, muito por conta, né, da política que está sendo adotada no preço dos combustíveis e também pelo custo da energia elétrica, que incidem fortemente sobre a alimentação e toda esta disparada inflacionária que corrói o poder de compra do país e, portanto, aumenta a desigualdade, né, que é o grande problema do Brasil. Se não me engano, foi no final de semana, né, aquela foto duríssima, né, em frente ao pátio do colégio em São Paulo, com dezenas de pessoas dormindo na rua, né, Daiane? Agora, voltando para a Eletrobras, além do erro estratégico, porque o futuro dono da Eletrobras, se porventura ela for privatizada, e nós vamos resistir até o último minuto para que ela não seja, e mais do que isso, eu tenho segurança de que, se porventura ela for privatizada, espero que não seja, o presidente Lula, vencendo a eleição, fará todos os movimentos possíveis, legais e que estão ao alcance de um presidente da República para retomar o controle da Eletrobras. Porque o principal problema, tem muitos problemas vender a Eletrobras, mas o principal problema é que nós vamos entregar para uma empresa privada o direito de determinar os preços da energia elétrica no Brasil. O dono da Eletrobras, que hoje é o povo brasileiro, ele tem um volume tal de geração de energia, de transmissão, que ele garante a segurança e ele consegue equilibrar estes preços. Se a Eletrobras for entregue para a lógica de buscar o maior lucro possível na venda de energia, a energia sempre é um monopólio. Nenhum de nós tem na frente da nossa casa 4 postes com 4 empresas diferentes para escolher de quem ele vai comprar energia. Todos nós, estejamos na nossa casa ou na nossa indústria, na nossa empresa, no nosso pequeno negócio, nós somos consumidores cativos, obrigatórios de um único fornecedor de energia. Portanto, nós somos absolutamente impotentes para pesquisar preços. Não há mercado livre neste assunto de energia elétrica, como não há no saneamento, na água e assim por diante. É por isso, aliás, que grandes interesses econômicos almejam muito, Conde, Daiane e nossos internautas aqui do 247, almejam muito comprar esses setores econômicos que são oligopólios e monopólios, porque com isso eles podem exercer um
super lucro, né? Quer dizer, um lucro imoral, literalmente. Aliás, só encerro aqui essa primeira fala com um parênteses, veja o absurdo do que o Bolsonaro falou e o novo ministro dele de Minas e Energia, que para combater a explosão de preço dos combustíveis, eles querem vender a Petrobras. Se eles venderem a Petrobras, aí mesmo que se consolidará esta política de preços atual, que é a política dolarizada, né, que leva a um aumento enorme no preço dos combustíveis no país. Deputado Henrique Fontana, ao vivo aqui com a gente, o Giro das 11, TV 247. Eu ia até trazer um comentáriozinho aqui, mencionando o deputado. Deixa a Daiane, deixa eu colocar esse outro comentário aqui, só para saudar. Maria Saraiva dizendo, Henrique Fontana é um deputado muito atuante, um dos mais brilhantes na Câmara dos Deputados. Eu queria fazer a seguinte pergunta, querido deputado, que é o seguinte, o TCU fez uma... hoje vai decidir, né, sobre essa possibilidade aí de privatização. Eu queria saber as frentes de resistência da sociedade, do Congresso, para isso, né, se há uma chance de recorrer também ao STF na sequência. E como você disse, o Lula já anunciou que, se isso for feito nessa bacia das almas e nessa maneira desorganizada, isso vai ter de ser revisto depois de alguma maneira. Eu me lembro do TCU bloqueando, num dado momento, esse processo de privatização em função do preço que foi colocado na Petrobras, acho que no entorno de 60 bilhões, né? E havia ali a expectativa de que isso deveria ser na casa dos 130 bilhões. Enfim, essas questões todas, sobretudo a questão da resistência. Fontana, queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre isso. Então, Conde, primeiro a resistência, nós tivemos esta semana e a semana passada audiências, eu não fui a todas, mas fui a muitas, né? Audiências com todos os ministros do TCU. Né? Nós estamos ponderando de que existem muitos pontos, independente de quem defenda ou não defenda, porque a nossa posição é clara, nós somos contra a privatização em qualquer circunstância, mas se a liquidação for feita, ela, no mínimo, tem que ser feita respeitando a lei e respeitando os valores reais desses ativos. Tem uma coisa que eu gosto de tentar explicar numa linguagem assim mais direta, porque o modelo energético ele é um modelo bem complexo, né? Mas tem algo que é bem razoavelmente simples de compreender. Nós todos brasileiros pagamos uma série de usinas hidrelétricas que foram construídas ao longo da história do Brasil. Quando se constrói uma geração de energia dessas, durante os primeiros 25 anos, 30 anos, Conde, Daiane, os brasileiros pagam, né, a cada mês um determinado valor que custa para fazer aquela grande hidrelétrica. Quando termina de pagar isso, aquela hidrelétrica está paga, ela está amortizada, como eles usam a palavra, mas a palavra melhor é nós já pagamos, somos donos daquela hidrelétrica e a partir dali nós vamos só fazer a manutenção dela. É como quando a gente constrói a casa da gente, primeiro custa caro para construir, depois a gente só gasta para fazer a manutenção. E por isso que essas hidrelétricas geram energia muito barata, porque elas já foram pagas. Então agora o custo da energia que elas geram é só a manutenção, as pessoas que cuidam ali, uma usina tem que ser, uma turbina tem que ser consertada, coisas do gênero, né? Qual é a grande picaretagem deste processo dentre outras, né, deste processo de liquidação da Eletrobras? É que eles pegam todas essas usinas que geram energia barata para todos nós brasileiros e dizem, olha, agora não vai mais ter energia barata. O dono novo destas usinas, que vão comprar usinas prontas, pode vender ao maior preço possível que eles consigam no mercado. É o que eles chamam de preço de livre mercado. O que é preço de livre mercado? É quando o vendedor usa o maior preço possível que ele consiga chegar e consiga fazer transitar dentro nesse caso, especialmente dentro de uma certa paz social, porque em alguns lugares onde esses serviços essenciais são privatizados, né, só a revolta popular faz com que os donos desses negócios recuem nos preços. Isso aconteceu em diversos países do mundo. Aliás, o grande movimento atual do mundo inteiro é reestatizar
estes serviços essenciais e estratégicos. Bom, quando eles liberam isso aí, é daí que nasce esse preço que o Conde falou, que há uma estimativa de 60 bilhões, e, na verdade, quando se faz este VAC, né, que é uma sigla que eles calculam para demonstrar qual é que é o potencial real de receita que estas usinas vão gerar, se forem privatizadas, e aí se chega a um valor de que elas, de fato, devem ser avaliadas em 130 bilhões. Veja que nós não estamos falando de R$60 ou R$130, que já seria uma diferença importante, mas nós estamos falando de um valor mais do que o dobro daquilo que o governo previu. Então, na nossa visão, e também outra coisa que nós colocamos aos ministros Supremo, aos ministros do TCU, agora eu vou falar do Supremo, é que não há como controlar a modicidade tarifária com este grau de concentração que ficará o mercado energético brasileiro, né? Agora, o que nós defendemos como próximo passo se porventura não formos bem-sucedidos hoje à tarde no Tribunal de Contas? Sempre torcemos até o último minuto para que haja uma maioria no Tribunal de Contas que, no mínimo, solicite que o governo refaça todos os cálculos com base no voto magistral do ministro Vital do Rego, que mostra claramente, né, que está subavaliada a Eletrobras. Agora, se isto não ocorrer, nós estamos incentivando, e provavelmente existem aí advogados nos assistindo agora, né, pelo 247, que nós façamos dezenas, centenas de ações populares, Brasil afora, com o objetivo de que essas ações caiam para julgamento do Supremo Tribunal Federal, depois de serem julgadas por um juiz de primeira instância, e que isto possa frear esta irresponsável liquidação deste grande patrimônio brasileiro que é a Eletrobras. Perfeito. Tomara que sim. Deputado, o senhor citou a questão do frio, né, dos moradores em situação de rua. A gente, pouco antes de entrar aqui, estava conversando com o Conde nos bastidores, falando da contenção ainda de pessoas em receber o Auxílio Brasil, né, o Bolsa Família, que mudou de nome e mudou também as regras. De acordo com os números do próprio Ministério da Cidadania, mais de 1.300.000 famílias estariam aptas a receber aí o benefício, mas não chega esse dinheiro para essas pessoas. E dentre esses 1 milhão, segundo os números ainda, 8.000 são famílias em situação de rua. O ministro, ex-ministro, né, e agora pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul, Onyx Lorenzoni, foi o ministro da Cidadania. Então, ele é muito responsável por esse formato que se dá ao Auxílio Brasil e justamente também é responsável pelos resultados ou não resultados. Queria que o senhor comentasse um pouco dessa situação tão difícil que muitos brasileiros estão enfrentando diante de um frio diferente de outros anos, né, batendo recordes aqui e com tanta gente na rua, né? Daiane, assim, eu me veio aqui uma vontade, né, de fazer, talvez, se vocês me autorizarem, um parênteses um pouco maior, né, porque hoje o grande problema do Brasil é que nós somos governados, né, por um governo que nasceu da guerra cultural, e os governos que praticam a guerra cultural, que é o processo permanente, né, de polarizações infrutíferas e ou de polarizações que querem desviar a atenção dos problemas reais que a população está vivendo, transferindo a responsabilidade para outrem, né? Os governos que nascem desta guerra cultural e que, portanto, necessitam permanentemente deste combustível, que é a rede de ódios e intolerâncias, que são os conflitos permanentes. Eu tenho dito que o presidente Bolsonaro, ele é um especialista em conflitos, né? E o ministério dele, o único que funciona, é o gabinete do ódio, que é aquele que organiza a milícia digital criminosa que hoje sustenta estes 30% que o Bolsonaro ainda tem, né? Mas no meio desses 30%, é bom que eu diga para os internautas da nossa TV 247, existem muitas pessoas de bem. Esses 30% não são todos fascistas,
de extrema-direita, né? São pessoas que estão capturadas por esta rede, né? De guerra cultural, esta rede de intolerâncias, de ódios, né? E são, obviamente, materiais feitos, é crime doloso, como eu digo, né, Conde? Porque são vídeos elaborados com toda a técnica, né, para, infelizmente, iludir e capturar mentes que sustentam ali o governo Bolsonaro. Mas por que eu juntei isso com a pergunta da Daiane? Porque esses governos que são oriundos da guerra cultural, eles são péssimos governos para resolver os problemas reais da população. Então, ao invés, por exemplo, de o governo sentar em torno de uma mesa com ministros técnicos para tomar decisões para combater a inflação, ele não faz isso. Quer dizer, qual é que é a agenda do presidente Bolsonaro de ontem? A agenda dele é para tentar intimidar o processo que o investiga no Supremo Tribunal Federal por estes crimes de desinformação e de ataques à democracia. Ele ontem, então, perdeu todo o dia dele, investiu o dia dele em entrar, né, com um processo contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, com quem eu quero me solidarizar publicamente aqui, né? Então, o Brasil hoje tem a maior inflação dos últimos 28 anos. O Brasil tem o preço do gás mais caro do século. Nós estamos com um desemprego que mais do que duplicou em relação ao dia em que foi derrubada a nossa ex-presidenta Dilma, a quem eu cumprimento também publicamente por toda a sua dedicação ao Brasil. Então, dali em diante, o Brasil começou a afundar. E com o Bolsonaro, esta crise se aprofundou enormemente. Por isso que nós, eu que faço parte, né, deste movimento grande para eleger o presidente Lula, temos que ter uma enorme capacidade de conquistar o centro político do país, para que esse centro político do país abandone o bolsonarismo, se some a nós no sentido de buscar as soluções reais que o nosso país precisa, né? Então, a desigualdade no Brasil, que sempre foi grave e que foi combatida e melhorou ano a ano ao longo dos 8 anos do governo do presidente Lula, depois dos 5 anos de governo da presidenta Dilma, ela se acelerou enormemente nestes últimos 6 anos, né, depois do golpe que derrubou a presidenta Dilma. E se acelera ainda mais porque é uma mistura da incompetência e do despreparo de Bolsonaro com a adoção de uma política ultra-radical, ultraliberal, de um fanatismo liberal e que gera esta consequência do aumento da desigualdade. Haveremos de, com muita inteligência política, vencer essas eleições e depois, passo a passo, recuperar programas como Bolsa Família, que são efetivamente aí não como estes auxílios emergenciais e esta política remendada, né, que o Bolsonaro tenta implementar. Nós vamos recuperar o CAD único e vamos garantir que cada família brasileira, cada cidadã brasileira que está de fato necessitando desta chamada renda mínima, para homenagear o senador, sempre senador Suplicy, hoje vereador de São Paulo, para que todos recebam com base nos critérios de necessidade das suas condições de vida e não em critérios apressados e pré-eleitorais. Deputado Henrique Fontana, quero agradecer aqui a grande audiência que estamos aqui tendo no 247. Obrigado a todo mundo que está aqui comentando, participando do chat. Eu tenho mais uma pergunta para o deputado. Aliás, a grande pergunta que a gente vê, né, estampada aí nas manchetes dos grandes jornais, também na mídia independente, é a questão do golpe, Henrique Fontana. E eu vou pegar até uma frase do Guilherme Boulos, que diz o seguinte, que eu acho que sintetiza um pouco essa aflição, né? Ele diz: é muito improvável que tenhamos um golpe, mas é muito improvável imaginar Bolsonaro aceitando a derrota. As pessoas estão aflitas, as pessoas ficam com medo porque você tem até ameaças a mesários, né, das eleições.
você tem o recorrente ataque do Bolsonaro ao processo eleitoral brasileiro. Como é que você está vendo essa cena? É para a gente ter uma apreensão? É para a gente ter autoconfiança? Infelizmente, é um processo que a gente está passando nesse país nesse momento, os ataques, né, do Bolsonaro ao processo eleitoral. Com certeza, Conte. Essa pergunta é, como tu disseste, a pergunta do momento, e ela precisa ser, sim, analisada em profundidade por nós. Primeiro, o meu pedido e a minha sugestão para todos que estão e todas, né, que estão nos ouvindo, nos assistindo, nos ouvindo aqui, é que transformemos estas preocupações, que são legítimas e que têm fundamento, sim, em ação política, né? Ação política no sentido de entrarmos nas redes sociais, entrarmos com argumentos de informação, não aceitarmos a provocação dos fascistas para transformar a rede social, Dayana, num bate-boca estéril. O que a maioria do país quer é solução para os seus problemas, portanto, nós devemos entrar nas redes sociais abordando as soluções e o futuro melhor e a esperança de um Brasil melhor, que significam a vitória do presidente Lula por todo um conjunto de medidas que ele já adotou quando foi presidente e outras tantas que adotará, além de recuperar políticas que foram perdidas, né, como o Mais Médicos e tantas outras que eu não quero falar aqui. Sobre a questão de um possível ou não golpe contra a democracia, primeiro, algo que é óbvio, né? Infelizmente, nós temos um presidente da República que é um golpista. Ele planeja o golpe dia e noite, né? Então, isso, obviamente, gera um impacto sobre a conjuntura. Mas a fragilidade dele indica para mim de que ele não tem força política para conduzir um golpe, né? E nós devemos ter também cuidado, nós do campo democrático, da esquerda. Eu sou um militante de esquerda, mas quero, nesta eleição, estar aliado com muitas pessoas que são de centro e que defendem a democracia, porque o meu arco de alianças, Conde e Dayana, é o seguinte: todo mundo que quer derrotar o Bolsonaro nesta eleição é meu aliado. E nenhuma dessas pessoas que quer derrotar o Bolsonaro, eu vou priorizar qualquer polarização e qualquer briga com elas. Ao contrário, eu quero criar um ambiente de unidade em torno da candidatura Lula, porque percebo que o Lula já foi escolhido pela maioria do povo brasileiro para liderar esta grande aliança. Por isso, ele acerta quando convida Geraldo Alckmin para ser o seu vice, né? Porque ele dá um sinal, um símbolo claro de que ele pode sentar com pessoas que pensam diferente em nome de um futuro melhor para o Brasil, que ele pode liderar e conduzir um diálogo que repactue o nosso país, que pacifique o nosso país, que produza políticas concretas para gerar emprego, para recuperar a saúde pública, para recuperar a cultura brasileira, para recuperar a educação deste país. É isso que importa para o povo brasileiro e é com isso que nós devemos nos conduzir. Agora, uma das grandes variáveis para diminuir ainda mais a possibilidade do autoritário que hoje dirige o país de conduzir um golpe é nós ampliarmos a nossa margem de maioria na sociedade. Ter uma eleição, Conde, com larga margem de vantagem para o presidente Lula. Ou ganhar no primeiro turno, ou ganhar no segundo turno com 10, 15 pontos de vantagem. E uma outra coisa é não generalizar e não aceitar o convite do Bolsonaro, que procura dizer e introduzir uma lógica, e eu tenho certeza de que muitos militares estão preocupados com isto, de que o Bolsonaro faz um movimento para partidarizar as Forças Armadas. Infelizmente, alguns oficiais, alguns generais aderiram ao bolsonarismo, mas eu tenho segurança, tenho a minha percepção, né, é de que as Forças Armadas têm muita gente preocupada, como eu, em garantir que elas tenham o seu papel institucional, que é fundamental para o país. Elas não podem embarcar no processo eleitoral. Andou muito bem o nosso ministro Fachin, né, presidente do TSE, quando disse que as eleições são para as forças desarmadas. Eu havia feito também um pronunciamento na tribuna da Câmara
defendendo uma frase bem enfática: as Forças Armadas devem se afastar 100% do processo eleitoral. Os militares, eles são portadores do pleno direito de escolher seus candidatos, de votar como tem que ser numa democracia. Aqueles que querem ser candidatos devem ir para a reserva. Agora, as Forças Armadas, enquanto instituição do nosso país, que é de todos os brasileiros, elas devem se afastar completamente do processo eleitoral. Aliás, por falar em símbolos que o Bolsonaro tenta apropriar, como sempre ocorre nesses movimentos fascistas de extrema-direita, né? O meu primeiro pedido ao presidente Lula, que eu repito aqui para todos os internautas do 247, é que quando ele for escolhido, e será, tenho segurança disso, pela maioria dos brasileiros para voltar a governar o Brasil, é de que ele erga bem alto a bandeira brasileira e diga: a minha eleição devolve esta bandeira para todos os brasileiros. A bandeira brasileira é nossa, é de todos os brasileiros, não é dos bolsonaristas. Então, nós temos que ter esta capacidade para enfrentar o desejo do presidente de dar um golpe, mas eu tenho segurança de que, como diz o Lula, o golpe será dado nas urnas com uma votação extraordinária para derrotar o Bolsonaro. Perfeito. Deputado, aqui tem um comentário da Rosane Dias: grande Henrique Fontana, grande ser humano e um incrível deputado. Ajuda, por favor, diz ela aqui, a tirar esse delinquente que está vendendo, entregando o nosso país. Volta Lula, Lula amor, ela bota aqui no comentário. E o doutor Eurico Arruda Neto, que é médico, infectologista, professor da USP, que esteve aqui com a gente ontem, também mandou um superchat aqui dizendo: deputado, o povo na rua garantirá este plebiscito, ele bota aqui entre aspas, indagando o senhor. Eu engato essa pergunta do doutor Eurico aqui, para a gente falar um pouco sobre a questão local no estado do Rio Grande do Sul. Eu citei aqui o Onyx Lorenzoni, que é pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul, apoiado aí por Bolsonaro. Nesses últimos dias teve a desistência do candidato do PDT, o Romildo. Queria que o senhor contasse um pouco para a gente como é que está esse quadro, quais as perspectivas de aliança junto a esses setores aí no Sul, e quais as perspectivas justamente de aliança para eleger o ex-presidente Lula, né? Então, primeiro, uma notícia boa, né? As últimas pesquisas que eu acompanho sobre o estado do Rio Grande do Sul mostram que o presidente Lula ampliou, né? Primeiro, voltou a ter vantagens, né? Aliás, vantagem eleitoral, né? Ele sempre ganhou eleições no Rio Grande do Sul, o presidente Lula, inclusive nas 3 eleições que ele disputou e que não foi eleito presidente, né? E na última eleição houve este fenômeno aí do bolsonarismo, que não é o nosso tema agora nessa pergunta, e no momento atual o presidente Lula já tem uma vantagem bastante significativa sobre o Bolsonaro no estado do Rio Grande do Sul. Algumas pesquisas mostram 10 pontos de vantagem, outras 13 pontos de vantagem, o que é uma notícia muito boa para todos nós do campo democrático, né, que atuamos na política e na vida do estado do Rio Grande do Sul. Sobre a eleição a governador, nós do Partido dos Trabalhadores temos um excelente quadro que está escolhido pelo partido como nosso pré-candidato a governador, que é o companheiro Edgar Preto, que foi deputado estadual, foi presidente da Assembleia, filho do nosso ex-deputado federal, Adão Preto. Mas eu entendo que nós temos que fazer um grande esforço, porque no Rio Grande do Sul nós temos 4 partidos, né, que compõem o campo de apoio ao presidente Lula a nível nacional, que são o PT, o PCdoB, o PSB e o PSOL, além de outros partidos, mas falo destes 4, porque estes 4 têm excelentes nomes a oferecer para a nossa chapa majoritária, né? O PCdoB tem esta grande figura, esta grande liderança nacional, que foi nossa candidata à vice-presidência da República, ao lado do Haddad, que é a minha querida e grande amiga e grande quadro político da esquerda brasileira, Manuela Dávila. O PSB nos oferece o nome do deputado Beto Albuquerque, do ex-deputado Beto Albuquerque, e o PSOL oferece o nome do Pedro Ruas, que é outro grande quadro político da esquerda gaúcha. Eu tenho defendido que estes 4 nomes e os 4 partidos devem se sentar, Conde e Daiane,
num grande colóquio final, né? Porque as grandes negociações da política elas ocorrem às vezes no último minuto, né? Porque é natural que os partidos queiram e priorizem, olha, eu quero estar na cabeça, eu acho que eu mereço indicar o candidato a governador, e a negociação política ela exige esta capacidade de paciência, de diálogo até a reta final. Então, a minha visão é que o presidente Lula, como a nossa grande prioridade nesta eleição, e ele que tem esta força política também grande no Rio Grande do Sul, conduza junto com a nossa direção estadual, com o nosso presidente estadual, com a nossa presidenta nacional, conduza um último esforço para tentarmos compor unidade entre esses 4 líderes e estes 4 partidos. Por quê, Conde, Dayana e nossos internautas aqui do 247? Porque se nós formos com 3 candidaturas, como está desenhado hoje no Rio Grande do Sul, que é a candidatura do Edgar, do Beto e do Pedro Ruas, a Manuela está participando do diálogo, mas não impõe uma candidatura, ela pode ser candidata se isto for uma solução, seja ao Senado, seja governadora, né? Se nós formos com 3 candidaturas, fica bem mais difícil chegar ao segundo turno, porque o Rio Grande do Sul tem 3 polos políticos. Tem o polo do bolsonarismo, que vai estar representado pelo Onyx, tem um polo que será conduzido pelo ex-governador Eduardo Leite, que renunciou ao mandato para tentar ser candidato a presidente da República, e não sabemos se ele voltará a concorrer a governador ou se ele conduzirá uma candidatura e uma aliança, mas, obviamente, esses 2 polos têm força e nós, na minha opinião, devemos unir o polo da esquerda, do campo popular, o polo que apoia o lulismo para chegar ao segundo turno e aí ganhar as eleições e voltar a governar o Rio Grande do Sul, como nós governamos muito bem, primeiro com Olívio Dutra e depois com Tarso Genro. Deputado Henrique Fontana, quero agradecer demais a sua presença aqui. Muito bom conversar contigo. Parabéns pelo trabalho de sempre que você desenvolve aí na Câmara dos Deputados, enfim, no cenário nacional, na política nacional. Espero vê-lo em breve novamente. Vamos torcer para que a Eletrobras permaneça junto do povo brasileiro nesse dia de hoje que é tão importante. Muito obrigado e até a próxima. Um abraço, Conde, abraço para ti, abraço para a Daiane também. Para mim sempre é muito bom conversar com vocês. E eu também parabenizo, né, vocês, não só por este programa e por essa programação na TV 247, mas por todo o papel, né, que vocês têm desempenhado no debate político brasileiro para que as pessoas possam compreender cada vez melhor os jogos do poder, né? Essa é a nossa caminhada, né? Quer dizer, ajudar a compreensão política de um povo, que quanto mais profunda ela for, mais liberdade, aí sim terá esse povo. Não como diz o presidente, que armando as pessoas elas vão ter liberdade. Não. Com mais livros e com mais compreensão da realidade que cerca as pessoas é que elas vão ter cada vez mais liberdade. Abraço grande, gente. Obrigado, deputado.